Olá, alunos e alunas do ensino médio do século. Estaremos dando início aqui a uma série de exercícios sobre movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme, que corresponde no livro de vocês ao capítulo 1. Detalhe, todos os exercícios que eu trabalhar aqui estão no material didático que vocês têm em mãos, tranquilo? Apenas estarei alterando a numeração porque o meu livro não bate com a numeração do livro de vocês, tanto na página como dos exercícios. Então, eu vou seguir uma numeração sequencial de exercícios selecionados, tranquilo? Outra coisa, tanto o enunciado quanto a resposta do exercício deverão estar no caderno. Escreva o enunciado à caneta e coloque as respostas a lápis, tranquilo? Vamos então dar início aqui ao conteúdo. Exercício número 1. Uma pessoa caminha segurando uma sacola de compras. Tendo como referência a pessoa, pode-se dizer que a sacola que ela carrega está em repouso. Você concorda? Explique sua resposta. Para responder essa questão, nós precisamos lembrar de alguns conceitos iniciais que foram trabalhados lá no início das nossas primeiras aulas, que fala sobre a relatividade do movimento. O movimento ele vai ser sempre relativo, pois ele depende de um referencial. Vocês já estão cansados de ouvir isso, mas é importante que vocês não esqueçam disso. Fixem isso bem na memória. Se eu Vamos analisar um exemplo prático. Imagine vocês que estão sentados aí assistindo essa videoaula. Se eu perguntasse para vocês, vocês estão em movimento ou estão em repouso? Aí vocês deveriam me responder, né? Depende. Se for em relação à cadeira, por exemplo, na qual vocês estão sentados, ou no sofá, ou na cama, vocês estariam em repouso. Por quê? Com o passar do tempo, você não altera a sua posição em relação à cadeira. Agora, em relação ao Sol, por exemplo, vocês estão em movimento. Por quê? Vocês estão sobre a Terra, a atração gravitacional está te puxando para a Terra, e você então está preso à Terra e a Terra está se movendo em relação ao Sol. Porque a Terra está mudando a sua posição com o decorrer do tempo. Movimento é isso, é quando você muda a sua posição com o decorrer do tempo. Não se esqueçam disso. O que é estar em repouso? Estar em repouso é quando passa o tempo e a sua posição não muda. Então, novamente, se você está sentado numa cadeira, por exemplo, e o tempo passa e sua posição não muda, você está em repouso. Tranquilo? Vamos agora então resolver esse exercício. Então, temos aí o caso de uma pessoa que está caminhando segurando uma sacola de compras. Se você utilizar como referência a pessoa, essa sacola ela vai estar em repouso. Por quê? O tempo vai passando e se você imagine-se carregando uma sacola. Conforme você está andando com aquela sacola, tanto você quanto ela estão se deslocando juntos. Então, conforme o tempo vai passando, em relação a você, a sacola não muda de posição. Então, ela vai estar em repouso. Agora, se você pensa na sacola em relação ao chão sobre o qual você está caminhando, aquela sacola vai estar em movimento. Então, em relação a você, a sacola está em repouso, mas em relação ao chão, ela está em movimento. Tranquilo? Então, você deveria ir nessa resposta pensar que sim e explicar a sua resposta. Vou digitar aqui para a gente fixar então, vou digitar a resposta corretamente aqui. Então podemos dizer que sim, a sacola ela vai estar em repouso desde que não ocorra variação de sua posição em relação à pessoa. Essa é a resposta correta para colocarmos aí. Outra coisa, deixem sempre a lápis, tá bom? Mesmo que aqui esteja vermelho, é mais para poder chamar a atenção e destacar. Tranquilo? Vamos lá. Vamos então para o próximo exercício. Exercício número 2 diz o seguinte: considere uma pessoa sentada em um barco que navega por um rio e responda às perguntas. Essa pessoa está em repouso em relação a um ponto fixo na margem do rio? Letra A, né? E letra B, ela está em repouso em relação a um ponto fixo no barco? Vamos então agora analisar esse problema. Pense comigo aí, imagine-se andando num rio, né, de barco, né, no rio, você está navegando lá num barco. Se você olhar, né, pensar comigo aí nesse conceito de física, em relação ao barco, você vai estar em repouso, tranquilo? Por quê? Conforme o barco está se deslocando com o passar do tempo em relação às águas do rio, você está preso junto com o barco e se desloca junto. Então, em relação ao barco, você está em repouso. Agora, em relação à água, em relação a qualquer ponto na margem do rio, você vai estar em movimento. Então a letra A ela é tranquila de responder, né? Essa pessoa está em repouso em relação a um ponto fixo na margem do rio? Não, né? Ela vai estar em movimento. Então, em relação a um ponto fixo na margem do rio, ela estará em movimento, não em repouso. Então, deixa a resposta completa aí.
Outra coisa, quando fizermos questões teóricas, muitas vezes eu vou dar uma pausa, né, para o vídeo não ficar muito longo nas questões teóricas. Nas questões de cálculo eu faço com vocês passo a passo, tá? Sem dar pausa. Letra B. Ela está em repouso em relação a um ponto fixo no barco? Sim, né? Então a pessoa, imagine-se no barco, né? Você, em relação a um ponto fixo no barco, você vai estar em repouso. Em relação a um ponto fixo na margem do rio, você estaria em movimento. Portanto, podemos dizer, né, que uma pessoa está sentada num barco, ela não se move em relação a este referencial. Portanto, está em repouso em relação ao barco. Beleza? Fechamos então esse exercício aqui e vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: uma partícula se desloca entre os pontos A e B do sistema de referência abaixo, em que os valores são dados em metro. Você pode então observar que a partícula, você tem o referencial do 0, 1, 2, 3, né, metros, até chegar aqui no 19, tá? E você tem dois pontos que foram selecionados aí no exercício, que é o ponto A e o ponto B. E o exercício pede o seguinte: quais os valores da posição inicial e da posição final da partícula? Como já vimos, posição inicial, né, que marcamos com S bolinha ali, vai se referir ao ponto de partida da partícula ou do objeto. E a posição final é o ponto de chegada, que é o SF. Esse S é da palavra inglesa space. Então vamos lá. A posição inicial vai ser 2 metros. Já a posição final vai ser 10 metros. Agora a questão pergunta: qual o deslocamento escalar para ir de A até B? Deslocamento, né, vai ser sempre a relação da posição final menos a posição inicial. Tinha feito uma observação aqui de um erro de digitação. Mas enfim, a posição final menos a posição inicial vai ser o nosso deslocamento. Então, qual vai ser a minha posição final? 8 vai ser 10 metros. Então, 10 menos 2. Então, podemos colocar aí, né, que o deslocamento vai ser igual à posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é 2. Então, podemos dizer que o deslocamento da posição final menos posição inicial, 8 metros. Tranquilo? Letra C. Qual é a distância total percorrida para ir de A para B e depois retornar de B para A? A distância, então, para ir de A para B, como nós já vimos, vai ser de 8 metros. E a distância para ir de B até A também vai ser igual a 8 metros. Portanto, qual vai ser a distância total? Gente, tranquilo, é só você pegar 8 mais 8 igual a 16 metros. Portanto, fechamos então a resolução de mais um exercício aí. Exercício número 4, então. Considerando o problema anterior, então nós vamos ter que considerar aquele exercício que acabamos de fazer, qual é o intervalo de tempo gasto pela partícula para ir de A até B, se sua velocidade escalar média for de 2 metros por segundo. Então, velocidade média, nós vamos precisar daquela relação, deslocamento sobre tempo. Então, a variação da posição sobre a variação do tempo. Isso vai me resultar aí na velocidade média. O exercício já me dá a velocidade média. Ele diz que tenho 2 metros por segundo. Então, já coloco aqui como dado, 2 metros por segundo. O deslocamento eu também já sei, porque o exercício anterior nós descobrimos que era 8 metros. Ele quer saber o intervalo de tempo. Então, vamos lá para o nosso exercício. Nessa fórmula, nesse exercício, só precisamos substituir os dados na fórmula. Então, se eu tenho velocidade média como 2, eu vou colocar
no lugar de Vm, 2 metros por segundo. No local de deslocamento eu coloco 8 metros e vou tentar descobrir o tempo que vai estar em segundo, porque se eu estou trabalhando metros por segundo, aqui então eu quero saber o tempo em segundo. Vamos então substituir os valores. Fiz a devida substituição, aonde está a velocidade média, coloquei 2, aonde está o deslocamento, coloquei 8. E deixo aqui um espaço para calcular o ΔT. Estamos diante de uma regra de 3, basta que a gente multiplique cruzado. 2 vezes ΔT igual a 8 vezes 1. Como eu tenho uma equação onde de um lado está multiplicando, eu posso jogar esse 2 que está multiplicando para o outro lado, então eu vou ter ΔT igual a 8 dividido por 2, que será igual a 4, no caso 4 segundos. Portanto, o tempo que vai ser gasto para esse problema será de 4 segundos. Faz muito sentido, né? Porque se ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo e ele caminha 8 metros, então significa que ele vai percorrer, né, ele percorre 2 metros por segundo e ele percorreu 8 metros, significa que ele vai gastar 4 segundos. Esse exercício foi mais para fazermos a aplicação da fórmula de velocidade média. Veremos agora mais um exercício sobre a aplicação da velocidade média para encerrarmos essa aula aqui, essa videoaula. Diz o seguinte, exercício número 5. Considere que o som tem velocidade de 340 metros por segundo no ar. Uma pessoa está parada em frente a uma caverna e dá um grito. Depois de 2 segundos, ela ouve o eco. Calcule a profundidade da caverna. Está me dando velocidade em metros por segundo, está me dando o tempo. Se ele quer saber a profundidade, eu quero descobrir, na verdade, o ΔS. Então, já tenho Vm e tenho ΔT. Quero saber ΔS. Coloquei aqui, então, os dados. Velocidade média, 340 metros por segundo, ΔT, 2 segundos, quero saber meu ΔS. Sempre dou uma pausa aqui para colocar alguns dados, para não ficar demorado demais o vídeo, tudo bem? Senão esse vídeo ficaria imenso, porque eu gasto um tempinho para ficar mexendo nessas configurações aqui. Vamos lá, então. Basta substituir na fórmula. 340, vou colocar o lugar de velocidade média. No local de ΔT, colocarei 2 e eu quero saber meu ΔS. Vamos então, 340 será ΔS sobre 2. Então, agora que eu já fiz a substituição dos números na fórmula, como vocês podem ver, é só multiplicar cruzado. ΔS vezes 1 vai ser igual a ΔS. 2 vezes 340, né, vai ser o resultado aqui de ΔS. Logo, 2 vezes 340 irá me resultar em 680 metros. Então, fechamos o que o exercício estava pedindo, né? Ele queria saber o deslocamento, a profundidade da caverna. Sabemos então que é 680 metros. Tranquilo? Então, fechamos essa primeira parte da aula e esteja com tudo isso anotado no caderno. Ainda estou me adequando um pouco a esses formatos digitais aqui, mas o meu interesse é que vocês possam acompanhar essa aula e fazer de uma forma que vocês peguem melhor aí o conteúdo. Valeu e um grande abraço.